Que Deus nos abençoe a todos e a todas. A palestra de hoje é a continuação do livro dos Espíritos, dos estudos que nós estamos fazendo, e da parte 3, capítulo 7. Quando a Ângela me indicou essa palestra, assim, eu achei bem interessante, porque eu nunca prestei muita atenção nessa lei, vou ser sincero, né? E aí eu falei assim, nossa, agora é a hora de ver os detalhes da lei da sociedade. E é muito interessante. Está bem atual também, né? E então, como a palestra seria muito longa se fosse abordar todas as questões da sociedade, eu resolvi fazer algumas reflexões para a gente pensar em conjunto, algumas perguntas para a gente refletir, né? E, inicialmente, eu tenho que dizer que viver em sociedade hoje parece que é mais complicado do que em períodos anteriores da história da humanidade. Por quê? Porque as mudanças são muito rápidas. E essas mudanças atingem as células da sociedade, que são as famílias, e a própria sociedade como um todo. Então, a gente se sente bastante perdido diante das necessidades de relacionamentos, de aceitação do outro, porque está tudo sempre mudando. E eu pensei um pouco nessa introdução sobre a questão da pandemia. Aí eu pensei assim, que o Kardec insiste muito que viver em sociedade é a forma que nós temos de vencer o egoísmo em nós. Nós temos que ceder, tinha um recado na frente. Nós temos que ceder em muitas coisas, nós temos que compartilhar outras coisas e nós temos que ousar. Kardec parece que lá, 164 anos atrás, ele já estava pensando nisso, porque ele colocou como um dos fatores mais importantes do espiritismo, um dos setores mais importantes, é o desejo de aprender sempre e de amar em qualquer condição da vida. Então, aprender e amar. Então, hoje, a gente tem que exercer isso de uma forma muito mais intensa. Nós temos que nos reformar nossos valores constantemente, mas tem um valor que é permanente, é o amor. Então, esse nos dá segurança. E parece que, na sociedade, vamos falar assim, mais materialista de hoje, esse valor não é muito considerado. Por isso que nós ficamos, como sociedade, meio perdidos. Aí, pensando na Covid, eu falei assim, que eu pensei que aprender e viver em sociedade, aprender a viver em sociedade, é uma vacina e um soro ao mesmo tempo, contra o egoísmo. Uma vacina contra um egoísmo que ainda não nos contaminou, mas que a gente corre o risco de sempre ser contaminado por ele, e um soro para curar o egoísmo que já está em nós, né? Outra comparação com a Covid. Para viver em sociedade e viver bem, nós precisamos aprender a usar a máscara da serenidade, da paciência, do respeito ao outro, do desejo do bem, para não contaminar e não ser contaminado pelo mal. Outra relação com a Covid. Para viver em sociedade, nós precisamos prestar atenção no afastamento de vontades, não querer impor minha vontade para as outras pessoas. Porque cada um de nós tem liberdade, né, tem uma personalidade própria e merece, a sua individualidade merece respeito. Então, nunca impor nossas ideias, nossas verdades, nossos valores, é uma forma, é um afastamento, mas um afastamento com respeito. Deixar que o outro tenha o seu espaço,
ser mais ponte do que muro. Então, a ponte permite que uma margem fique de um lado e a outra do outro. O muro separa. Então, isso é muito importante. Outra coisa, assim como a gente lava as mãos, se protege com higiene, higienizar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras, nossas ações, para que sempre elas sejam o mais adequado possíveis. E por que a gente faz isso? Porque tudo que nós executamos individualmente não é individual, cai na rede social. Nós somos totalmente interconectados, nós somos interdependentes uns dos outros. Na Covid, isso aflorou na nossa realidade. Se no meio de um grupo de pessoas, todos usam máscara e um não usa máscara, ele está colocando em risco, pelo menos em parte, o grupo todo. Se eu não mantenho afastamento social, eu não coloco em risco só a minha família. Todo o ambiente onde eu me relaciono, eu coloco em risco se eu me contaminar. Então, isso, aprender a viver em sociedade assim, é pensar que tudo que nós fazemos está interconectado. O mal que eu faço com uma pessoa, um pensamento negativo que eu tenho, raiva, ódio, tudo isso conecta e contamina as outras pessoas. Amor, alegria, aceitação do outro, generosidade, gentileza, tudo isso também ajuda a outra pessoa a ser melhor. E isso não é só no presente, isso vem do passado e no presente. Então, nós somos uma conexão entre o passado e o presente e entre todas as pessoas, influindo e recebendo influências. A gente tem que perceber o quanto que isso é complexo. Toda a crítica que eu faço negativa, eu não atinjo só a pessoa que eu critico, eu atinjo todo o grupo e toda a sociedade humana, pensando bem. Eu preparei uma parte, mas não vou falar hoje. Se um dia a Ângela quiser que eu fale, eu falo. É a sociedade e a questão ambiental, a natureza. A natureza, ela, mesmo quem quiser se isolar, a natureza nos conecta. O ar que eu estou respirando agora é o mesmo ar que vocês respiraram alguns dias atrás, os mais próximos, algumas horas atrás. Os chineses, que estão do outro lado do planeta, há 15 dias atrás. E esse ar me conecta com o passado também. Então, isso a gente poderia conversar. A natureza nos conecta. Tudo no trabalho, o que você come, tudo é conectado. Traudo, 2. Por favor. No Livro dos Espíritos, a lei da sociedade está nas perguntas 766 até 775. São 11 perguntas, porque a 771 se divide em duas. E Kardec pergunta aos espíritos sobre 4 temas principais. Tá? Os temas, primeiro ele pergunta, são 3 perguntas que ele questiona os espíritos se a vida social é uma obrigação natural e para qual objetivo. Esse é o primeiro questionamento que ele faz em 3 perguntas. A segunda questão que ele levanta, são 4 perguntas, se o isolamento absoluto contraria a lei da vida social e se é condenável em qualquer situação. Então, ele fala sobre o isolamento. Terceira questão que ele levanta é uma pergunta. Se o voto de silêncio é condenável também. Ele já tinha perguntado sobre isolamento, agora pergunta se o voto de silêncio também é condenável. E a quarta pergunta que ele faz, ou são 3 perguntas nesse tema, se os laços de família são uma lei natural ou apenas instinto animal. E aí ele responde, isto é, ele compila as respostas dos espíritos, né? Primeiro, sobre a necessidade da vida social. Criado para viver em sociedade, para se relacionar. Aí ele
Com que objetivo? Objetivo de progresso e ajuda mútua. Então, a gente se relaciona em família, em sociedade, em grupo, para progredir e se ajudar. Complementação de faculdades. Um faz uma coisa, o outro faz outra, então nós nos complementamos. Aprendizagem. Novos conhecimentos. Bem-estar e fortalecimento pessoal e coletivo. E para destruir o mal do egoísmo. Então, viver em sociedade tem esses objetivos. Na segunda pergunta, sobre vida de isolamento, os espíritos respondem: o isolamento absoluto e voluntário torna o homem egoísta e inútil. Porque você se isola, você não serve à sociedade. É falta de amor e de caridade. Se isolar com medo do mal. Então, se isolar inutilmente é falta de amor e de caridade. Você se isola só por medo do mal. Né? Isolar-se para melhor servir é um bem. Você se isola num laboratório para pesquisar, um médico que se isola no consultório para pensar sobre o paciente que ele vai atender e que receita que ele vai poder passar. Isso é um bem, não é um isolamento imposto. Só que esse isolamento não é longo, é o isolamento necessário apenas para a concentração. O terceiro tema, que é o voto de silêncio, a resposta é um pouco mais longa. A palavra é um dom natural, deve ser usada para o bem. Então, aí você já vê que voto de silêncio não é tão lógico. Aí continua. Momentos de silêncio são importantes para a comunicação interior. O voto de silêncio compulsório é o engano. Esse tema, silêncio, vai ser o primeiro que eu vou assim detalhar um pouco mais. Depois isolamento, depois família, e por último, esse é o família, que é o terceiro, e por último, o primeiro, que é a necessidade da vida social. O quarto, que é laços de família, os espíritos respondem. Ainda não, Heraldo, silêncio ainda não. Tá? Quarto, que é os laços de família, os espíritos respondem. Entre os animais, só existe cuidado e proteção. Pergunta sobre se é instinto animal. Aí fala que entre os animais só tem cuidado e proteção. Entre os humanos, além do cuidado e proteção, nos grupos e na família principalmente, tem amor e progresso. Os animais não têm amor e progresso. É instintivo a proteção e o cuidado. Tanto assim que quando as crias crescem, os filhotes crescem, muitas vezes viram adversários no território. Então, tem que buscar o território. Ou são eliminados pelos mais fortes. Ou tem que se submeter ao grupo em situação inferior. O que não acontece com os humanos. Os humanos têm que buscar o que é melhor. Nem sempre acontece, mas é possível isso. E aí eu só coloquei que os animais... e que esse estreitamento dos laços da família e da sociedade entre os humanos é para enfraquecimento do egoísmo. De novo, ele fala no egoísmo. É para enfraquecer o egoísmo, é um teste para enfraquecer o egoísmo em nós. Só que nem sempre a gente aprende isso. Muitas vezes a gente se comporta como animais. Bom, agora o silêncio, Heraldo 3. Nos centros espíritas, é muito comum ter uma plaquinha escrita assim: silêncio é prece. Eu já questionei muito essa plaquinha, silêncio é prece, porque nem sempre o silêncio é prece. A placa original, não sei quem pôs o acento lá depois, pelo menos é que eu vi na casa da prece, né, Uberaba, era silêncio e prece. Tinha alguém foi lá e pôs o acentinho em cima e todo mundo multiplicou assim. Por que nem sempre o silêncio é uma prece? Porque o silêncio tem muitos aspectos negativos. Por exemplo, o silêncio imposto por votos, que é um engano, como diz o Espírito na resposta para Kardec, em ordens religiosas,
Se a ordem religiosa mantém aquele silêncio fechado, só para meditar, rezar e não faz nada, depende da manutenção da caridade dos outros, ela está usando o misticismo acima de tudo. O misticismo é um grande problema na vida religiosa. O misticismo é um problema muito grave. O Kardec sempre chamou a atenção disso. Fanatismo, espiritismo e dogmatismo são muito graves. Promessas que a gente faz. Se acontecer isso comigo, vou ficar 1 ano sem falar. Pô, isso é um engano. Aqueles anacoretas, aqueles ermitães que ficavam nas grutas, em cima de colunas, esperando que alguém levasse a comida para eles, também é engano, é um silêncio que não leva a nada. E eles achavam achavam que isso era místico, que se tornavam santos. E alguns, de fato, foram canonizados como santos. Um outro tipo de silêncio que é negativo é o silêncio imposto por tortura. Por exemplo, a amputação de língua. Acontecia muito. O uso de máscara de ferro, ameaças. Se você falar isso, contar isso, eu te mato. Então, essas coisas também é um silêncio negativo. O silêncio do ódio, da mágoa, da raiva, da tocaia, do medo, do ódio. As pessoas se odeiam tanto que não se falam mais. Estão em silêncio uma com a outra. Da mágoa, um casal fica sem se falar anos, muitas vezes, por mágoa. Não consegue romper aquilo lá. É um egoísmo extremo. Você quer que só sua ideia valha, só seu valor, só sua vontade. Outra forma de egoísmo, de silêncio também negativo, é causado por algumas doenças. Aí precisa de tratamento. Depressão, por exemplo, se a pessoa não consegue mais se comunicar de forma nenhuma, é tratamento. Tá? O silêncio desequilibrado, então, já falei, pode levar ao misticismo, tá? Principalmente esse imposto por votos, etc. Aspectos positivos. Então, o silêncio é prece quando ele é positivo. Por exemplo, quando eu estou em oração, em silêncio. Aí o Gibran Khalil, ele fala que quando você está em oração, é a hora que você se conecta no plano espiritual com todas as outras pessoas do mundo inteiro que também estão em oração. Olha que legal isso. A oração verdadeira, a prece verdadeira, nos coloca no plano espiritual e lá a gente forma um grande grupo de prece, muitas vezes com interesses diferenciados, mas todas são dirigidas à espiritualidade superior e, finalmente, ao Pai, ao Deus. Espiritualidade conduz. Outro silêncio que é muito positivo é o da meditação. Outro dia a gente conversou sobre meditação no dia de estudos. Então, a meditação nos conecta conosco mesmos e nos conecta com a vida, com as coisas importantes da vida. Outro momento de silêncio que é positivo, a Ângela fala muito que ela mexe com plantas, etc. Eu fico pensando, a Ângela, ela deve escutar os pássaros cantando, o murmurar das folhas ao vento. A gente está na beira da praia, escuta o som das ondas, né? O som da natureza, o vento soprando, isso tudo exige silêncio. Você se concentra, mesmo que você esteja falando baixo com outra pessoa, mas é um respeito àquilo que está acontecendo. Outro silêncio positivo é a atenção total que nós damos às outras pessoas. Dialogar é muito mais ouvir do que falar. Então, essa atenção também é um silêncio muito positivo. Saber escutar com atenção o que a outra pessoa está falando, não querer interpretar o que ela está falando antes que ela se expresse totalmente. Esse silêncio também é muito importante para vencer o nosso egoísmo, que a gente acha sempre que sabe mais, né? Que pode resolver o problema dos outros. Orgulho também entra nisso. E o silêncio dá atenção total ao que Deus está falando conosco, ou a espiritualidade superior, ou os espíritos necessitados. Na mediunidade, a gente tem que ficar nesse silêncio para poder ouvir a voz do outro. Muitas vezes essa voz vem em forma de intuição, outras vezes ela vem em forma de voz, para quem é médium audiente, né? Então, isso é muito positivo.
Então, nesse caso, o silêncio é prece. Muitas vezes também a dor pede silêncio. O Chico Xavier tem uma frase bem interessante que o Bacelli publicou no livro O Evangelho segundo Chico Xavier, e fala o seguinte: às vezes nos será possível auxiliar alguém apenas com o silêncio. Há pessoas que, nos procurando, estão procurando apenas quem se mostre disposto a ouvi-las. Falando aos nossos ouvidos, é como se estivessem falando aos ouvidos de Deus. Eu achei lindo esse pensamento do Chico Xavier, transcrito. Quer dizer, as pessoas falam conosco para diminuir a dor, é como se elas estivessem falando para Deus, né? E espera uma resposta que também seja a resposta que vem de Deus, através de nós. Saber, algumas vezes, nós não podemos fazer silêncio. E aí a prece é dizer com sabedoria o que tem que ser dito. Então, o silêncio deixa de ser prece para que as palavras se transformem em prece verdadeira. Por exemplo, nas situações de abusos, de crimes, de preconceitos, de discriminações, a gente não pode silenciar, mas tem que falar com sabedoria. Também não pode falar de qualquer jeito. Na prece inicial, a Juliana falou de Jesus. Jesus nos exemplifica em tudo. A vida dele foi um exemplo para nós nas situações de vida. E Jesus sempre usou o silêncio com sabedoria. Por exemplo, no caso daquela adúltera que ia ser apedrejada, ela chega, joga ela na frente de Jesus e fala: ela foi pega em pecado. A lei de Moisés manda apedrejar. O que você diz? Ele não diz nada. Ele se agacha, fica em silêncio e escreve na areia. Espera, dá um tempo às pessoas para entrarem também no silêncio interior. Depois de um tempo, ele se levanta e pergunta: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. De novo se agacha e espera. E aí cada um entra no silêncio da própria consciência, ouve sua voz interior e vai embora. E aí Jesus se levanta e pergunta à adúltera: cadê os seus perseguidores? Rabi, foram embora. Então vai você também em paz e não peques mais. Olha a importância dos momentos de silêncio na transformação dos seres humanos. Antes de Jesus começar a vida pública, ele ficou 40 dias no deserto, num silêncio construtivo de um planejamento de vida para os próximos 3 anos, conversando com o Pai, para que a vontade do Pai pudesse ser feita em todas as condições. Depois disso, ele se acha pronto, não vazio, cheio da vontade do Pai para fazer aquilo que ele precisava ter feito. Antes de morrer, Jesus também tem momentos de silêncio muito transformadores. Pilatos pergunta o que é a verdade. E ele não responde nada, porque não adiantava. Deixou Pilatos procurar dentro dele o que era a verdade. Mas parece que não encontrou. Diante das ofensas no castelo de Herodes, que os soldados batiam nele, né, os empregados batiam nele, xingavam. Ele nada falou, ele suportou com paciência. O silêncio dele deve ter marcado a vida daquelas pessoas muito mais do que qualquer outra palavra que ele dissesse. Só que, quando Jesus... só uma lembrança também. Jesus também tinha o hábito de frequentemente subir a montanha, normalmente era o Monte Tabor, e lá em cima se recolher à noite. Ele devia fazer aquilo que a gente precisa fazer. Repensar o que foi feito durante o dia,
se conectar com Deus dentro de nós, Deus em nós, né? Pensar o que nós precisamos melhorar, e, ao mesmo tempo, ele levava 2, 3, algumas vezes os 12 apóstolos, e lá, enquanto eles cochilavam na certa, porque a lida do dia era muito pesada, ele devia dar um passe neles, pela prece. Ele era o intermediário das energias divinas naqueles corações necessitados. No dia seguinte, ele sentiu nova energia. Então, isso também era muito frequente em Jesus. E quando Jesus fala, sempre é com calma, com autoridade, sua palavra é desafiante, esclarece, ilumina, é verdadeira, mas deixa cada um descobrir o seu próprio caminho de transformação e realização. Jesus sempre fala com autoridade porque ele vivenciava aquilo que ele falava. Então, se nós conseguíssemos agir dessa forma, ficar em silêncio ou falar sempre seria transformador para nós mesmos, para as outras pessoas. Heraldo, o 4. O 4 é sobre isolamento. Eu vou usar 2 textos do livro de Urântia, porque ele sintetiza 2 momentos da vida de Jesus. No Evangelho está mais distribuído nos 4 evangelhos, aqui ele sintetiza. Um momento já na semana antes da crucificação, na semana que a gente chama de Semana Santa, que Jesus orienta os seus discípulos, e Judas ainda está entre eles. E um segundo momento, depois que ele é crucificado, ele desencarna, ele ressuscita num corpo espiritual, num corpo de luz, e antes dele voltar para o Pai. Então, já na despedida dele, 40 dias praticamente depois da ressurreição, quando a gente chama de ascensão, ele volta para o Pai, ele faz a despedida dos apóstolos e dos discípulos. O primeiro, durante a Semana Santa, sobre isolamento, ele fala o seguinte, sobre vida social. Ao longo das vicissitudes da vida, lembrai-vos sempre de amar-vos uns aos outros. Não luteis com os homens, nem mesmo com os descrentes. Mostrai misericórdia, mesmo àqueles que abusam de vós com desprezo. Demonstrai ser cidadãos leais, artesãos probos, vizinhos dignos de louvor, membros devotados da família, pais compreensivos e crentes sinceros na fraternidade do reino do Pai. E o meu espírito pairará sobre vós agora e mesmo até o fim do mundo. E depois da ressurreição, quando ele vai partir, ele fala o seguinte, também só um pedacinho. Do mesmo modo que o Pai enviou-me ao mundo, eu vos envio. E desejo que todos vós ameis uns aos outros. Confieis uns nos outros. Judas não mais está convosco, porque seu amor esfriou, e porque ele recusou-se a confiar em vós, os leais irmãos dele. Não lestes nas Escrituras onde está escrito, não é bom para o homem ficar sozinho? Nenhum homem vive para si próprio. E também onde é dito, aquele que gostaria de ter amigos deve mostrar-se amigável. E eu vos enviei até longe para ensinar, 2 a 2, para que não vos tornasseis solitários e para que não caísseis nos erros e tristezas do isolamento. Também sabeis que, quando eu estava na carne, não me permiti permanecer só por períodos longos. Desde o princípio da nossa associação, sempre vim mantendo 2 ou 3 de vós constantemente ao meu lado ou muito perto e à mão, até mesmo quando eu comungava com o Pai. Entregai-vos, portanto, confiando uns nos outros,
E isto se faz ainda mais necessário, pois neste dia vou deixar-vos sós no mundo. A hora é chegada, estou na iminência de ir para o Pai. E aí termina. Então, essas duas passagens que estão nos evangelhos, mas que estão sintetizadas aqui, da vida de Jesus, são muito interessantes sobre o isolamento. Porque nas respostas que os espíritos dão a Kardec, dizem que isolamento é um engano. A gente, para fugir do mal, se isola, né? E então, o que a gente precisa fazer para não se isolar? Primeiro, a gente precisa se conhecer bem. Conhecer o próprio corpo, conhecer a própria mente, a personalidade. Tentar conhecer as pessoas que conosco convivem, na família, por exemplo, para saber quais são os limites de cada um, até onde eu posso chegar, onde eu não devo ir, porque vai agredir, não vai somar, vai criar problemas, né? Depois, aprender a conviver com todas as pessoas que nós convivemos. Nós sabemos que a gente não consegue conviver profundamente com um número muito grande de vídeo foi interrompido. Daí. Pode continuar. Pode. Então, a gente não consegue conviver com um número muito grande de pessoas. Diz os sociólogos, os psicólogos, que a gente convive até 150 pessoas, mas que isso a gente não consegue conviver. Então, não adianta você falar que você tem 2 milhões de amigos. Não tem. Você tem 2 milhões de pessoas que leem alguma mensagem sua, compartilham alguma coisa. Conviver, eu acredito até que quem consegue conviver com 150 bem é muito eficiente na convivência, né? E progredir em direção ao superior e eterno. Então, a gente não pode se isolar, porque o que vai restar de nós? Aquilo que a gente conseguir colocar no tesouro que nos leva e que vale nos valores superiores e nos valores eternos. Tudo aquilo que é material vai ficar aqui. Então, não adianta eu brigar muito por causa disso. Não adianta eu gastar minhas energias essenciais nisso e nem gastar as energias dos outros, né? A gente tem que descobrir o sentido da vida. É importante isso na nossa existência. Qual que é o nosso sentido de vida? O Eliomar fala muito, porque ele trabalha com o Viktor Frankl, psiquiatra, né? Sobre o sentido da vida. Ele fala muito, isso é essencial. O Espiritismo nos facilita encontrar o sentido da vida, mas não é tão fácil. E prestar atenção nos possíveis desvios e perdas de foco em relação ao isolamento. Por exemplo, eu vou citar só alguns desvios que a gente vive hoje, ou a gente tem que enfrentar hoje. Um é, diante das dificuldades, fugir das lutas da vida. Se isolar para fugir das lutas da vida. Não vai resolver o problema, né? Outro é se isolar na tecnologia, se isolar na internet, por exemplo. Então, hoje, principalmente para os jovens, mas também para os idosos, para os adultos, a gente se refugia muitas vezes em mídias sociais, jogos digitais, eletrônicos, vive a vida dos outros nas mídias sociais para não viver a própria vida. Esse é um grande risco, é um isolamento terrível e é muito normal, né? Esses dias, até acho que foi sexta-feira, a gente estava comentando sobre isso, a gente perde 3, 4 horas rapidinho no celular, por exemplo, com um monte de bobagens. A gente vai criando interesse por aquilo, e a hora que vê, passaram 4 horas. E não tem tempo de leitura, de trabalho comunitário, de serviço voluntário, de se aperfeiçoar no trabalho, no emprego. Não tem tempo para isso. Isso é um grande risco. E outro, isolar-se em uma ideologia política. Então, é esquerda e direita. Não tem outra ideologia? Por que eu tenho que me isolar numa ideologia? Isso nos divide socialmente. Esse é um outro risco, é um desequilíbrio, né, que o isolamento leva. Então, eu me isolo numa ideologia política, ou eu me isolo numa religião.
Eu só vejo a vida, o mundo das pessoas por uma ótica. E tem que ser a minha ótica. Então, o isolamento ele é altamente destrutivo nesses casos. Só lembrando Kardec, a fé se constrói enfrentando a razão face a face. Para enfrentar a razão face a face, eu tenho que olhar a minha razão e a razão do outro. É assim só que eu construo a fé. O isolamento também nos leva, muitas vezes, ao fanatismo, ao dogmatismo, ao misticismo. Então, ele conduz também esses graves erros na vida humana. Heraldo, sim, laços de família. A família é a gênese da vida social, ela é a célula, isso já é um jargão, é a célula da sociedade. Alguns até falam que é a célula-mãe da sociedade, e é verdade. Né? Então, o conhecer-se, o conviver, o evoluir, começa na família. Eu tenho que me conhecer na família, conviver na família, evoluir na família. Só que não é fácil alcançar isso. Né? São objetivos difíceis de serem alcançados. Por quê? Porque não depende só de nós, da nossa vontade, viver bem em família. Depende das outras pessoas que estão inseridas na família e da sociedade onde a família também se insere, é tudo junto. E a sociedade onde a família se insere também reflete a família. Se a gente conseguisse mudar todas as famílias num foco, a sociedade iria para aquele foco. Isso é o normal acontecer. Né? Então, por isso que é difícil conviver. Aí você fala assim, nossa, mas a família hoje está muito desintegrada. Eu penso que a família de mais antigamente era um bloco de pedra. Estava tudo integrado, aquele bloco estava fechado. Se alguém saísse, estava enrolado, porque o bloco excluía mesmo. Com essa mudança da sociedade, essas grandes mudanças que ocorreram na sociedade, né? Esse bloco parece que se esfacelou em muitos pedacinhos. Então, você olha a família hoje, dá a impressão que ela está toda desintegrada. A gente não acha uma ligação. Muitas vezes, as pessoas estão no mesmo espaço físico e não conversam uma com a outra. Estão conversando com pessoas lá no Japão, lá em Nova York, lá em São Paulo, e não estão conversando com a pessoa que está ao lado. Está todo mundo digitando, conversa com os dedos. Né? Também não estão conversando com os de lá, porque não chega aquela energia da presença. Então, a gente perde. Então, a família acabou se esfacelando, algumas vezes fisicamente, outras vezes até moralmente. Os interesses estão tão disparatados que os valores da família a gente se desorienta em relação aos valores, eles ficam perdidos. E tem mais uma coisa para provocar isso na família. A nossa sociedade, também materialista e totalitarista, também se dividiu, multifacetou. Né? Ela não é mais um bloco. A globalização é econômica, mas você tem globalização política, tem globalização de comunicação, de linguagem, de língua. Você tem uma globalização de interesses. Por exemplo, a gente vê a pandemia, na hora do aperto, cada um vai para o seu lado. Ninguém pensa em ajudar o outro. Tem muita dificuldade em ajudar as outras pessoas. Primeiro eu, primeiro o meu interesse, depois o restante. O que dificulta a nossa proximidade, vida conjunta, sem ser um bloco de pedra e sem nos esfacelarmos? É que nós somos personalidades diferentes, nós temos crenças e valores diversificados, mesmo dentro da mesma família, nós temos preconceitos, e muitas vezes são preconceitos mútuos, e nós temos o nosso egoísmo. Tudo isso dificulta a família ficar junto, respeitando as liberdades, respeitando os valores individuais, respeitando as personalidades. Então, a gente prefere se desintegrar. O que seria uma família ideal? Não sei. Se fosse pensar nessas figuras de bloco, pedra rachada, onde a gente se atrita muito, porque ainda a gente não se poliu, e pensar nas pessoas já polidas, talvez fosse um colar de pérolas, né? Onde um elo liga todo mundo. Mas não existe essa família colar de pérolas, pelo menos nesse mundo. A gente ainda é muito mais pedacinho, cheio de pontas, atritando um com o outro para nos polir. Essas
muitas revoluções e mudanças ocorreram na sociedade ocidental. Se a gente pegar desde a Grécia, foi uma mudança filosófica, uma mudança em relação ao belo, a valorização do belo. A grande revolução na história da humanidade foi com Jesus. Porque não foi material, foi espiritual, foi duradoura a revolução com Jesus. E os valores de Jesus foram tão revolucionários que, no Ocidente, separaram o nosso calendário em duas partes, antes de Jesus e depois de Jesus. Quais são os valores revolucionários de Jesus? Deus é nosso Pai e é Pai de todos. Nós somos todos irmãos. Então, temos que nos amar como irmãos. Ama a Deus e ao próximo. Perdoa sempre. Ama os inimigos. Sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Olha, o tanto que isso é profundo e transformador. Só que a gente não consegue praticar isso. Nós estamos a caminho, né? A gente sabe que nós somos todos filhos do mesmo Pai. Nós sabemos que nós somos eternos na mente divina. E nós sabemos que nós somos humanos a caminho da perfeição. Mas a gente não se convence muito disso. É mais um conhecimento intelectual do que vivencial. Depois, houve algumas outras revoluções que não foram tão marcantes quanto as de Jesus. Mas depois da Idade Média, que durou em torno de 1000 anos, que massacrou a Revolução de Jesus, aí surgiu uma revolta contra a religião. Aí, por volta do ano 1500, a ciência não precisa de religião. Foi o mote da Revolução. A Terra não é o centro do universo, a vida é resultado da evolução, todos os seres humanos são livres e precisam ser iguais. Aí vem um manifesto comunista, na época do Kardec, 1848, né, que o ser humano, já que ele não consegue viver com o diferente, tem que igualar todo mundo tem que partir do mesmo princípio, que Deus não existe. Então, Deus é eliminado nessa revolução. Kardec tenta fazer uma revolução fazendo com que a gente preste atenção no espiritual, a gente volte lá na Revolução de Jesus. Então, esse é o grande mérito do trabalho do Kardec da espiritualidade, que a gente tenta implementar desde aquela época, mas que a gente também ainda não avançou muito nisso. E, a partir dos anos de 1950, a gente tem uma nova revolução, que é a revolução da tecnologia da informação, que nos permite estarmos aqui agora, mesmo à distância, podendo nos ouvir em conjunto, ouvir um falando, os outros escutando, né? A revolução da biotecnologia, que o Odair sabe que vai mexer profundamente na medicina, todas as questões humanas, talvez no nosso corpo, talvez chegue um momento que o nosso corpo mude totalmente, possivelmente vai aprofundar ainda mais as desigualdades sociais, né? Como a tecnologia está provocando, e disrupções. Eu estava pensando, dos anos 50 para cá, eu tive tantas coisas que eu comprei e tive que jogar fora. Gravador de fita, toca-fita pequenininho, rádio, televisão preto e branca, máquina fotográfica, Polaroid, máquina fotográfica caríssima, mas que depois não tem mais filme, telefone fixo, computador que rodava com fita, computador grande que não funcionava mais, computador pequeno, aqui tem um parado que eu só uso como máquina de escrever. Então, a tecnologia vai mudando, você tem que correr atrás, né? Isso dificulta muito, porque você acaba gastando o que seria para o importante para aquilo que é acessório, para não se sentir excluído da sociedade. Então, é um grande problema. Diante dessa onda que essa tecnologia toda traz de incertezas, muitas perguntas surgem na família e na sociedade. Como lidar com essas novas condições de vida que surgem? A gente viu agora na pandemia que tem criança que não consegue assistir aula porque não tem internet, porque o celular não se conecta, porque só tem um celular em casa e são 4, 5 filhos, né? Então, a tecnologia nem sempre facilita, algumas vezes ela complica muito a vida humana. O equilíbrio mental. Como fica o nosso equilíbrio mental diante de todas essas mudanças e incertezas? Como que a gente pode estruturar a própria personalidade diante de tudo isso?
como construir valores para a alma diante de tantas mudanças, né? O que priorizar na convivência da família, no trabalho, na sociedade, na humanidade? O que nós queremos ser como pessoas? Como tornar-se um ser humano que usufrua desses benefícios tecnológicos e materiais e, ao mesmo tempo, se concentre e encontre, além da matéria, valores essenciais na espiritualidade e viva com integridade, com ética, com respeito mútuo. Como agir, né, para chegar nesse equilíbrio entre uma coisa e outra? Como encarnados, a gente depende de tudo, né? Depende da tecnologia, depende da alimentação e depende dos valores espirituais, porque a gente acredita que a vida é eterna. E aí vem a necessidade da vida social, que é o sexto, que está quase acabando. Então, vou falar bem rápido, né? Essa necessidade da vida social, hoje, ela enfrenta grandes problemas, porque a gente está perdendo o sentido da vida, então não sabe como se posicionar diante da sociedade. A sociedade está, pela tecnologia da informação, principalmente, está fazendo com que as pessoas sejam irrelevantes. Nós não somos mais massa de manobra, a gente vai sendo pouco a pouco irrelevante. Os robôs vão nos substituindo, vou falar assim, no mundo material, tá? O deslocamento do território, então você nasce num lugar, você tem que deslocar para outro lugar para sobreviver, e muitas vezes você perde as condições de sobrevivência onde você foi e onde você estava. O desemprego, por exemplo, é um desses problemas. A gente não sabe mais o que é verdadeiro e o que é falso. Você lê uma notícia, acha que ela é verdadeira, ela é falsa. É uma pós que se chama de pós-verdade. O fato foi fantasiado e foi repetido tantas vezes a informação sobre aquela fantasia de fato que você acha que ela é verdade. E aí você cria uma nova verdade. Isso é chamado de pós-verdade, que não é verdade. Isso é o pior. Então, você fica perdido diante disso. A ignorância sobre o futuro. Qual vai ser o nosso futuro, da nossa família, do nosso grupo social, da nossa religião? A religião é mais fácil, mas as coisas materiais que estão em volta da religião, né? Os valores espirituais, eu já falei no comecinho, Kardec falou, aprendam a viver nesse mundo. Aprendam. Ele vai mudar sempre, ele já vivia num tempo de mudanças, né? Aprendam a viver, mas não se esqueçam de amar sempre. Se a gente aprender a viver para amar e para evoluir, mesmo que seja difícil achar o caminho, a gente vai continuar se realizando e vai continuar equilibrado, né? Nesse mundo, algumas pessoas não conseguem manter o equilíbrio. Por quê? Porque essas incertezas disparam o estresse, a insatisfação. Eu estava vendo um documentário a semana passada sobre felicidade na CNN. Lá falou que em maio do ano passado, se aproximando do ápice da pandemia do ano passado, 86% das pessoas no Brasil, adultas, estavam estressadas, acima do normal do estresse. O estresse tinha disparado. E isso traz angústias, tristezas, ansiedade. O Odair fala muito sobre isso, né? Depois da angústia, da tristeza, da ansiedade, geralmente se desemboca em depressão, pânico, desespero, algumas vezes em raiva, ódio, agressões, assassinato. Na pandemia, o feminicídio aumentou muito. O Espírito Santo é um país assim, que está crescendo o feminicídio. Acredito que o infanticídio também deve estar crescendo muito. Porque tem umas crianças que morrem em situações que a gente não consegue entender, né? O uso de drogas, a loucura, o suicídio, tudo isso cresce muito. Como a gente enfrentar tudo isso? Quer dizer, como o Espiritismo poderia enfrentar tudo isso? Kardec faz um resumo no Céu e Inferno, não vai dar tempo de eu ler, tá? Não vou poder ler, é meia página, mas não vai dar para ler. Ele faz um resumo
da síntese das respostas que a espiritualidade deu. E, nesse resumo, ele fala que a vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. A bondade, a maldade, a mansidão, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra, tudo que constitui o homem de bem ou o homem perverso tem por motivo, por alvo e por estimulante as relações do homem com os seus semelhantes. Para o homem que vive só, não há vícios nem virtudes. Se pelo isolamento se preserva do mal, também anula as possibilidades do bem. Céu e Inferno, capítulo 3, da primeira parte, item 8. Então, ele já deu bastante resposta. Então, não tem escapatória. Está difícil viver em sociedade, mas é o único lugar onde dá para viver. Está difícil viver em família, você tem que dar um jeito de viver em família. Reaprenda a viver em família. Mude-se para que os outros também te aceitem em família como você precisa ser. Então, comece a transformação em si mesmo. Eu peguei 3 exemplos bem simples. São 3 Franciscos de bons exemplos da vida em sociedade. Primeiro, Francisco de Assis. Ele encontrou no recolhimento da oração, na energia da vivência comunitária e toda a caridade, o amor dele para os pobres e os abandonados. Tá? Então, no próximo, ele encontrou Deus. De vez em quando, ele se isolava no silêncio da oração para se abastecer, reabastecer. Então, no próximo, ele encontrou Deus. Francisco Cândido Xavier encontrou no recolhimento da mediunidade, até só tinha um sapo lá presente muitas vezes, a energia para a caridade e para a superação de todo e qualquer preconceito. Deus está em todos. Então, a gente sentia no Francisco Xavier Deus, e ele está em todos. Essa foi a mensagem que ele nos deixou pela mediunidade. E Francisco, o Papa, encontrou na renúncia à pompa e na busca da simplicidade a energia para despertar a compreensão e a paz entre as pessoas e os povos. Hoje ele é uma pessoa que fala para a maioria das pessoas no mundo, apesar das diferenças religiosas. Deus age por nosso intermédio, é a lição que ele dá. Tá? Então, cada um de nós pode fazer isso. E eu gostaria de concluir com 2 coisas. Primeiro, vivências. Investirmos em 5G. Como a gente passa para o 9, Heraldo, como a gente está numa sociedade tecnológica, é essencial ter 5G agora. Só que o 5G que eu insisto que a gente tenha, que se esforce para ter, é o G da gentileza. Bom dia, boa noite, por favor, com licença, obrigado. Mas tem uma gentileza que é só nossa. É o nosso modo de ser e nos relacionarmos com as outras pessoas. É aquilo que nos aproxima. A gente tem que buscar essa gentileza. O G da generosidade. Caridade, perdão, aceitação. Tudo isso é generosidade. Não é só coisas materiais. Coisas materiais é até o mais fácil. Perdoar, aceitar o outro como ele é, Caridade espiritual é bem mais difícil. Terceiro G. O G da gratidão. Gratidão universal. Gratidão pela minha capacidade de pensar, de sentir, de falar, de fazer, de ser. Gratidão a Deus, gratidão às outras pessoas que me ajudam a ser melhor. Fazer disso uma coisa constante em nossa vida. Quarto G, o G da graça. Marilúzia, graça de fazer tudo por amor. Então, se eu aprendo a ser generoso, gentil, grato, com amor, os valores desses 3 primeiros Gs vão para o quarto G, que são os valores da alma, porque o amor consegue fazer com que a minha alma acumule os verdadeiros tesouros, que são os tesouros eternos.
Fazer tudo com amor faz a grande diferença. Aí eu sou o sal da terra que dá sabor à vida das pessoas, luz do mundo que mostra rumos, paz de espírito que traz tranquilidade, né? E o quinto G, que é muito, muito mais difícil de conseguir, é o G da glorificação. Glorificação quer dizer, entre nos 4 primeiros Gs, eu escolher sempre o que é melhor, sempre o que é mais perfeito, usar essa sabedoria e fazer isso que é melhor, fazer isso que é mais perfeito para mim e para as outras pessoas. Esse G faz eu cumprir aquilo que Jesus deu como ordens, uma das poucas ordens que ele nos deu. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Talvez a gente leve muito tempo para esse G, talvez ainda leve muitas encarnações, muitas vidas, mas ele é importante. E o sexto, que é a orientação do Kardec, que é no Espiritismo, o Espiritismo vivo, o Espiritismo que é a verdadeira espiritualidade. Aprender e amar. Aprender a amar para evoluir. Kardec não propôs nenhuma revolução, ele propôs evolução. Porque revolução afasta muitas pessoas. Tem gente que não consegue entrar no ritmo da revolução. Evolução é o ritmo de cada um. Olha o quanto que ele foi inteligente, o quanto que a espiritualidade o inspirou nessa mensagem. Aprendam sempre para poderem viver o seu tempo, mas nunca se esqueçam do amor. Se possível, aprendam a amar no seu tempo, a todos os que estão nas suas proximidades, mas não se esqueçam do amor àquilo que é o seu criador, a quem é seu criador, àquilo que é mais importante, a Deus. E assim encerro. Não sei se está em cima, né? Passou um minuto. Obrigado, gente. Gratidão a todo mundo. Obrigado pelo tema, Ângela, e que a gente possa colocar em prática algumas dessas coisas. Se a gente conseguir comprar o 5G espiritualmente, está ótimo.